Atenção, companheiros e companheiras, conclamo a todos que fazem parte do movimento gay do Brejo Paraibano, ainda em construção coletiva, dos municípios Matinhas, Lagoa Seca, Lagoa de Roça, Esperança, Remígio, Alagoa Grande, Massaranduba e Alagoa Nova, que será em breve o município sede deste grandioso movimento em construção coletiva. Aqui eu passo a ler neste momento um estatuto do movimento gay do Brejo Paraibano. É uma proposta até então para ser analisada pelas nossas comissões na base. Capítulo 1. Da denominação, sede e fins. Artigo 1º. O movimento gay do Brejo Paraibano é uma organização da sociedade civil do Brejo da Paraíba, também designada pela sigla MGBP. MGBP, M de movimento, G de gay, B de brejo e P de paraibano. Constituída em 1 de novembro de 2013, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e duração por tempo indeterminado, com sede no município de Alagoa Nova, estado da Paraíba, e foro na Rua Hilária da Costa Luna, número 168, bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP 58.125.000. Artigo 2º. O movimento gay do Brejo Paraibano, enquanto instituição social e política, são constituídas enquanto representação legal dos LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, população negra, profissionais do sexo, portadores de HIV/AIDS, hepatites virais, tuberculose, mulheres em situação de risco, na base territorial da região do Brejo Paraibano, atuando no sentido de articular e expressar o conjunto de reivindicações deste segmento social, visando a defesa da liberdade e cidadania, a melhoria da qualidade de vida de seus representantes e de sua comunidade, assim como o fortalecimento da participação democrática em igualdade de condições com outros setores da sociedade brasileira em níveis municipais, estadual e federal, e tem por finalidade: 1. Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico. 2. Promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta lei. 3. Promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta lei. Vamos lá. Vamos subir aqui. Vamos voltar. Passou rápido. Quatro. Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. 5. Promoção do voluntariado. 6. Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza. 7. Experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito coletivo. 8. Promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica e psicológica gratuita de interesse suplementar. 9. Promoção da ética, da paz, da cidadania, da orientação sexual, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais. 10. Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo. Aí tem a Lei 9.790/9, artigo 3º. 11. Fomentar, através de atividades preventivas e educacional, a formação de uma consciência crítica sobre as questões relacionadas à sexualidade, uso de drogas e AIDS, visando superar o preconceito e discriminação. É o resgate da cidadania homoafetiva.
12. A massa associada no movimento gay do Brejo Paraibano se mobiliza de forma permanente para obter vitórias coletivas, mesmo que pequenas. Devem ser comemoradas e destacadas para que isto sirva de estímulo para dar continuidade às nossas mobilizações e a compor alianças com outras entidades e movimentos sociais que lutam contra a homofobia e a ignorância, que nos impede de amar e sermos amados sem preconceitos, né? Então isso aqui é um exemplo de estatuto, a gente está apenas no início, né, dessa leitura, que pode ficar no YouTube como um exemplo, né, a ser seguido aí nas outras regiões do país, né, pela comunidade gay dos muitos estados e municípios longínquos, né, desse país. Parágrafo único. O movimento gay do Brejo Paraibano não distribui entre os seus sócios ou associados, conselheiros, coordenadores, empregados ou doadores eventuais, excedentes operacionais brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na consecução dos seus objetivos sociais. Lei 9.790 de 99, parágrafo único no artigo 1º. Artigo 3º. No desenvolvimento de suas atividades, o movimento gay do Brejo Paraibano observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, e não fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero, orientação sexual ou religião. Parágrafo único. O movimento gay do Brejo Paraibano dedica as suas atividades mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins. Artigo 4º. A fim de cumprir suas finalidades, a instituição se organizará em tantas unidades de prestação de serviços quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão pelas disposições estatuárias. Artigo 5º. Para fazer parte do movimento gay do Brejo Paraibano, as pessoas precisam estar agrupadas em grupos de base nos municípios que compreendem toda a região do Brejo Paraibano. Organizadas em comissões municipais, estarão informadas de tudo o que acontece nas ações reivindicatórias de nosso MGBP. Assim, ajudarão a dar rumos, construirão um novo jeito de decidir o que diz respeito ao presente, né, e futuro do movimento gay do Brejo Paraibano. O capítulo 2 vai tratar dos sócios. Artigo 6º. Artigo 6º. Vou voltar aqui um pouquinho. O movimento gay do Brejo Paraibano é construído por um número ilimitado de sócios, desde que tenham sua ficha de inscrição devidamente preenchida, e são distribuídos nas categorias de associados efetivos e associados colaboradores. Artigo 7º. São associados efetivos aqueles que aderem ou participarem das atividades permanentes, sendo aprovados pela diretoria, consoante normas regulamentadoras aprovadas pela Assembleia Geral. Parágrafo 1º. A admissão dos associados se dará independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor e crença religiosa, e para seu ingresso, o associado deverá preencher ficha de inscrição e submetê-la à aprovação da coordenação, que observará os seguintes critérios. 1. Apresentar a cédula de identidade. Em caso de menor de 18 anos, autorização dos pais ou responsáveis. 2. Concorda com o presente estatuto e expressar em sua atuação na entidade e fora dela os princípios nele defendidos. 3. Ter idoneidade moral e reputação ilibada. 4. Em caso de associado contribuinte, assumir o compromisso de honrar pontualmente com suas contribuições associativas. Vamos lá, seguindo aqui, vou baixar aqui rapidinho.
Parágrafo 2º. A exclusão do associado se dará nas seguintes questões. Grave violação do Estatuto é a questão 1. Difamar a associação, seus membros, associados ou objetos. O item 2. 3. Atividades que contrariem decisões da Assembleia. 4. Desvio de bons costumes. 5. Conduta duvidosa, atos ilícitos ou imorais. 6. Falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas das contribuições associativas. 7. O associado excluído por falta de pagamento poderá ser readmitido mediante o pagamento de seu débito com juros e correções monetárias. Artigo 8º. São associados colaboradores aqueles que de algum modo contribuam ou possam contribuir para o alcance dos objetivos da entidade. Parágrafo único. A contribuição referida tanto pode ser por numerário como por prestação de serviço de interesse da entidade. Artigo 9º. A Assembleia Geral poderá decidir quanto à forma sistemática de participação numerária dos associados efetivos e colaboradores. Artigo 10º. São direitos dos sócios efetivos e colaboradores quites com suas obrigações sociais. 1. Votar e ser votado. 2. Tomar parte nas Assembleias Gerais. Artigo 11º. São deveres dos sócios. 1. Cumprir as disposições estatutárias. 2. Acatar as decisões da diretoria. 3. Zelar pelo bom nome e funcionamento da entidade. Vamos lá. Eita, pulou. Tem que ter cuidado, porque quando pula a gente tem que voltar. Aí vem o 4. Item 4. Contribuir de forma facultativa com a entidade, inclusive financeiramente, com um valor determinado pela Assembleia Geral. 5. Preencher ficha de filiação, que será fornecida pela entidade após segunda participação em reunião. Artigo 12º. Os sócios não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações sociais e encargos contraídos pelo movimento gay do Brejo Paraibano. Parágrafo único. Só poderá ser votado para cargos eletivos em Assembleia Geral o associado que se identifique e seja identificado pela comunidade como LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, PVHA, pessoa que vive com HIV/AIDS, hepatite viral e tuberculose, população negra, profissionais do sexo e que já frequenta a entidade ativamente no período igual ou superior a 1 ano. Aqui eu vou acrescentar aqui, vírgula, as mulheres que vivem em situação de risco, e que já frequenta a entidade ativamente no período igual ou superior a 1 ano. Pode votar qualquer pessoa que frequente a entidade ativamente, independente de orientação sexual, e tenha ficha de aceitação de associado pelo período igual ou superior a 6 meses. Capítulo 3 da Administração. Artigo 13º. O movimento gay do Brejo Paraibano será administrado por 1. Assembleia Geral. 2. Coordenação. 3. Conselho Fiscal, Lei 9.790, inciso 3º do artigo 4º. Seguindo, parágrafo único. A instituição não remunera seus dirigentes que efetivamente atuam na gestão executiva e aqueles que lhes prestam serviços específicos, respeitados em ambos os casos os valores praticados pelo mercado na região onde exerce suas atividades. Lei 9.790/99, inciso 6 do artigo 9º. Artigo 14º. Assembleia Geral. Órgão soberano da instituição,
se constituirá dos sócios em pleno gozo de seus direitos estatutários. Artigo 15º. Compete à Assembleia Geral: 1. Eleger a diretoria e o Conselho Fiscal. 2. Decidir sobre reformas do Estatuto, na forma do artigo 36. 3. Decidir sobre a extinção da instituição, nos termos do artigo 32. 4. Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens patrimoniais. 5. Aprovar o regimento interno. Artigo 16º. A Assembleia Geral se realizará ordinariamente uma vez por ano para 1. Aprovar a proposta de programação anual da instituição submetida pela diretoria. 2. Apreciar o relatório anual da diretoria. 3. Discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal. Artigo 17º. A Assembleia se realizará extraordinariamente quando convocada: 1. Pela diretoria. 2. Pelo Conselho Fiscal. 3. Por requerimento de 20 sócios quites com as obrigações sociais. Artigo 18º. A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital fixado na sede da instituição e ou publicado na imprensa local, por circulares ou outros meios convenientes, com antecedência mínima de 15 dias, Extraordinariamente, e em vez de a vírgula a gente vai acrescentar e de modo itinerante quando itinerante. Vamos lá, vamos ver se a gente dá certo aqui. Itinerante, porque como ela vai funcionar valendo para todos os municípios da região do Brejo, Itinerante. Itinerante, esse não tá certo. É com I mesmo. Itinerante. Artigo 18º. A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital fixado na sede. Parágrafo 1º. Qualquer Assembleia se instalará em primeira convocação com a maioria dos sócios e em segunda convocação com qualquer número. Artigo 19º. A instituição adotará práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes a coibir a obtenção de forma individual ou coletiva de benefícios e vantagens pessoais em decorrência da participação nos processos decisórios. Lei 9.790/99, inciso 2 do artigo 4º. Aqui eu vou acrescentar um I, que está um A. Artigo 20º. A diretoria será constituída por um coordenador geral, um coordenador adjunto, um coordenador executivo, um coordenador financeiro e um coordenador de projetos. Parágrafo único. O mandato da coordenação será de 3 anos, sendo aceita mais uma reeleição consecutiva. Artigo 21º. Compete à coordenação. Artigo 21º. 1. Elaborar e submeter à Assembleia Geral a proposta de programação anual da instituição. 2. Executar a programação anual de atividade da instituição. 3. Elaborar e apresentar à Assembleia Geral o relatório anual. 4. Reunir-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em atividades de interesse comum. No 5º, contratar e demitir funcionários. Vamos lá. Artigo 22º. A coordenação se reunirá no mínimo uma vez por mês.
Artigo 23º. Compete ao coordenador geral: 1. Representar o movimento gay do Brejo Paraibano judicial e extrajudicialmente. 2. Cumprir e fazer cumprir este estatuto e regimento interno. 3. Autorizar pagamentos e assinar, juntamente com o tesoureiro, cheques, ordens de pagamento e títulos que representem obrigações financeiras da instituição. 4. Exercer o voto de Minerva nas deliberações sempre que se verificar empate. 5. Presidir a Assembleia Geral. 6. Convocar e presidir as reuniões da diretoria. Artigo 24º. Compete ao coordenador adjunto: 1. Substituir o presidente em suas faltas ou impedimentos. Assumir o mandato. 2. Em caso de vacância até o seu término. 3. Prestar, de modo geral, sua colaboração ao presidente. Artigo 25º. Compete ao coordenador executivo: 1. Secretariar as reuniões da diretoria e da Assembleia Geral e redigir as atas. 2. Publicar todas as notícias das atividades da entidade. Artigo 26º. Compete ao coordenador financeiro: 1. Arrecadar e contabilizar as contribuições associadas, rendas, auxílios e donativos, mantendo em dia a escrituração da instituição. 2. Pagar as contas autorizadas pelo presidente. Vamos lá. 3. Apresentar relatórios de receitas e despesas sempre que forem solicitadas. 4. Apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração da instituição, incluindo os relatórios de desempenho financeiro e contábil sobre as operações patrimoniais realizadas. 5. Conservar sob sua guarda e responsabilidade as operações patrimoniais realizadas. 6. Manter todo o numerário em estabelecimento de crédito. Artigo 27º. O Conselho Fiscal será constituído por 2 membros e seus respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. 1. O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da diretoria. 2. Artigo 2º. Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente até seu término. Artigo 28º. Compete ao Conselho Fiscal: 1. Examinar os livros de escrituração da instituição. 2. Opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da instituição, da entidade. Lei 9.790, de 99, inciso 3º do artigo 4º. 3. Requisitar ao primeiro tesoureiro, a qualquer tempo, documentação comprobatória das operações econômico-financeiras realizadas pela instituição. 4. Convocar extraordinariamente a Assembleia Geral. Parágrafo único. O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada 3 meses e extraordinariamente sempre que necessário. Capítulo 4 da eleição. Aqui vai tratar sobre o processo da eleição, para a escolha dos coordenadores, dirigente do movimento gay do Brejo Paraibano. Artigo 29º. Havendo só uma chapa, a eleição se dará por aclamação da mesma. Havendo mais de uma chapa, a eleição se dará por escrutínio secreto, obedecendo ao regime eleitoral aprovado em Assembleia Geral. Artigo 30º. O artigo 31º define o procedimento do processo eletivo, tanto para os cargos de coordenação como para os cargos fiscal, o Conselho Fiscal. Todavia, não é necessário que se proceda à eleição desses 2 órgãos na mesma Assembleia Geral. Capítulo 5 do Patrimônio. Artigo 31º. O patrimônio do movimento gay do Brejo Paraibano será constituído de bens móveis e imóveis, veículos, solventes, ações e títulos da dívida pública. Parágrafo único. Das fontes de recursos, as fontes de recursos serão destinadas à manutenção da associação. Artigo 32º. No caso da dissolução da instituição, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei 9.790 de 99, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social. Lei 9.790 de 99, inciso 4 do artigo 4º. Artigo 33º. Na hipótese da instituição obter e, posteriormente, perder a qualificação instituída pela Lei 9.790 de 99, o acervo patrimonial disponível adquirido com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação será contabilmente apurado e transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da mesma lei, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social. Lei
9.790 de 99, inciso 4 do artigo 4. Isso aqui é mais ou menos um reforço do artigo 32º, né? Para ficar claro. Artigo 34. A prestação de contas da instituição observará no mínimo Lei 9.790 de 99, inciso 7º do artigo 4. 1. Os princípios fundamentais da contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade. 2. A publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo as certidões negativas dos débitos, junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão. 3. A realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de termo da parceria, conforme previsto em regulamento. Artigo 4. Item 4 do artigo 34. A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos será feita conforme determinado o parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal. Capítulo 7 das disposições gerais. Estamos chegando já na reta final. Artigo 35º. O Movimento Gay do Brejo Paraibano só poderá ser dissolvido por decisão da Assembleia Geral Extraordinária especialmente convocada para esse fim, quando se tornar impossível a continuação de suas atividades. Artigo 36º. O presente Estatuto poderá ser reformado a qualquer tempo por decisão da maioria absoluta dos sócios em Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim e entrará em vigor na data de seu registro em cartório. Artigo 37º. O presente Estatuto aprovado em Assembleia Geral entra em vigor quando do seu registro em cartório revogam-se todas as disposições em contrário. Artigo 38º. Os casos omissos serão resolvidos pela diretoria e referendados pela Assembleia Geral. Aprovado em Assembleia Geral Ordinária em 1 de novembro de 2013. Então isso aqui é uma ideia, né, de estatuto de como vai funcionar o movimento gay do Brejo Popular do Brejo Paraibano, tá bom? Sou Carlinho que fiz essa leitura rápida, né? Desculpem as falhas, mas é um gesto compartilhado, né? E que pode ser aproveitado aí pro restante dos rincões desse nosso grande país. Valeu!